Oi pessoal, aqui é Admiro da Martin Service e trago-vos hoje uma nova dica do Excel, né? Vamos aprender de como criar a função SI com formatação condicional no Excel. E a função SI foi criada para retornar resultados de testes lógicos para oferecer aos usuários ou utilizadores a possibilidade de estabelecer algumas condições e parâmetros de um teste. Eu preparei aqui uma planilha, né, com alguns dados. Vamos lá abrir. A planilha é esta. Temos aqui a parte do cabeçalho, aqui temos designação ou produtos. Coloquei letras assim para não especificar, não ser mais específico, que dependendo do objetivo para o qual a gente vai querer usar a função SI, né, podemos estabelecer produtos ou mesmo nome, né? E aqui temos a produção de determinados elementos, por exemplo, a produção do elemento A no primeiro mês, né? E temos a produção do elemento B ou elemento A também no segundo mês. E aqui em seguida, a coluna E, temos os resultados, para sabermos se a produção aumentou para determinado produto, aumentou ou reduziu, ou até mesmo se manteve, para os casos que, quer dizer, o mesmo número por exemplo, o elemento K, no primeiro mês teve 12.539 e no segundo mês também manteve o resultado com 12.539. Agora, qual é a situação? Eu posso perceber também através dos números, né, em que situação está, se estou perante um crescimento ou uma redução, olhando os números, mas se eu não olhar atentamente os números, eu posso pensar que cresceu de um parâmetro para outro, né? Posso pensar que não cresceu, enquanto na verdade ali houve crescimento, principalmente ao olhar os números absolutos. Então a ideia é trazermos aqui alguns textos que serão impressos com base na condição que nós formos a estabelecer nesta tabela. Por exemplo, igual, se for em inglês, sabemos que o se já será if, né? If. Se for português, é simples, fica mesmo se. Agora, como no nosso caso, nosso office é em inglês, então vamos trabalhar com if, a condição ou a função if. Daí, if, já temos aqui a função, podemos abrir parênteses ou dar um duplo clique mesmo nele, abrir parênteses, né? If, o valor da célula, se o valor da célula for maior que 0%, eu quero que ele me retorne o resultado dizendo que cresceu, né? Assim eu já teria feito, só restava apenas fechar, mas ele estaria numa única condição. Daí que tenho que estabelecer o outro parâmetro, ponto e vírgula, if de novo. Se o valor da mesma célula for igual a 0, então quero que me retorne que manteve. Ponto e vírgula. Se for abaixo de 0%, então vai me imprimir o resultado. Decrescente. Decrescente, aqui vamos pôr crescente. Pronto. E vimos aqui que abrimos 3 vezes parênteses, temos o primeiro if, o segundo if e o terceiro if, então vamos fechar também 3 vezes. E colocamos o enter. Pronto, ele já nos imprimiu aqui o resultado, né, de acordo com a produção de A no primeiro mês. Olhando também para o segundo mês, vemos que o resultado dele cresceu em 83%. Com mais clareza podemos ver o texto. Simplesmente aqui eu já não preciso voltar a escrever toda essa formatação, é simplesmente pegar e arrastar, ou mesmo duplo clique. Pego, arrasto
E pronto, já nos deu. Como podemos ver, aqui decresceu, nos valores negativos decresceu, nos zeros manteve, nos zeros manteve. E só para dar mais outra dica em relação a esta função, notamos que aqui nós abrimos três condições, né? Lógico, tínhamos que usar três condições, mas não seria necessário escrevermos das três condições o que ele tem que, ou colocando o parâmetro aqui em que parâmetro, sabendo que temos três situações naquela tabela. Ou temos a situação de crescer, né? O valor ou a produção pode crescer, a produção também pode manter, e a outra possibilidade é de a produção baixar, né? Então, não seria necessário a gente colocar este comando, simplesmente podíamos colocar nem esta condição se, não seria necessário. Era simplesmente vir aqui, podemos trabalhar noutra planilha aqui, ver que o resultado vai dar no mesmo. Então, colocamos aqui igual, if o valor da célula for maior, uma condição é quando ele for maior que 0%, então tem que imprimir o resultado crescente. Outra condição seria ele crescente, aliás, mantendo, if, se ele for igual, se o valor da célula for igual a 0%, então ele vai me imprimir manteve. Fechamos, né? Se for uma situação contrária dessas duas, obviamente que seria a terceira condição. Então, simplesmente ele tem que nos imprimir, depois do ponto vírgula, tem que nos imprimir decrescente. Pronto, simplesmente colocamos assim, se aquelas duas condições não se verificarem, então ele vai imprimir decrescente. Mas neste caso nós vamos fechar duas vezes parênteses, né? Notamos que poupamos o esforço. Pronto, aqui podemos pegar e arrastar e o resultado não vai alterar. Manteve, decresceu e manteve, né? Manteve, cresceu ou crescente, por aí em diante. Podemos arrastar este cabeçalho, colocamos aqui situação 2. Colocamos situação 2. Pronto, aqui nós já teríamos feito a formatação, né? Ou o uso da condição if, mas resta-nos ainda, conforme disse no princípio, que íamos ver o uso da função if e a formatação condicional, né? Podemos selecionar isto tudo. Eu quero que quando o resultado ou minha situação for crescente, então estou perante uma boa situação.